Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Educação Financeira. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos tratar de um assunto que você já viu diversas vezes aí ao longo da sua vida como estudante, que é a porcentagem. Nós vamos abordar a porcentagem hoje sob o enfoque da educação financeira. Por que é importante a porcentagem dentro da educação financeira e onde que a gente utiliza a porcentagem aí no nosso dia a dia. Nossos objetivos da aula são os seguintes: nós vamos relembrar o conceito de porcentagem, nós vamos relembrar os diferentes tipos de apresentação da porcentagem e vamos trabalhar a porcentagem tratando de um conceito diferenciado que se chama acréscimos sucessivos. Legal? O que é o conceito de porcentagem? O próprio nome já diz, né? Porcentagem é alguma coisa com relação a 100. Porcentagem tem a ver com 100. Então, a porcentagem nada mais é do que uma fração de 100. É um pedaço de 100 ou um pedaço de qualquer número inteiro, tá? Um pedaço de qualquer inteiro, não necessariamente número, ok? Então, se você quer calcular 10% de alguma coisa, quer dizer que você vai dividir essa coisa em 100 partes e pegar 10. Se for dinheiro, ótimo. Se for fazendo uma receita, por exemplo, quero colocar 35% de farinha. Então, você tem que dividir as partes e colocar lá 35 partes de farinha, certo? Então, basicamente, é uma razão, ok? Aqui, durante as aulas de educação financeira, nós sempre vamos trazer, quando possível, algumas citações do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? Uma indicação para vocês que leiam esse livro, que acompanhem o livro, porque é um livro muito interessante, que vai ensinar você a trabalhar o seu dinheiro de forma que faça esse dinheiro trabalhar para você, ok? Então, se possível, leiam o livro do Pai Rico, Pai Pobre e vocês vão aprender muita coisa aí com o que os autores tentam passar para a gente, legal? Nós vamos tratar da educação financeira, da porcentagem, usando um estudo de caso. Então, vem comigo, vamos dar uma lida aqui, ó. Carlos tem uma pequena panificadora. Ele vende o pão a R$ 9,50 o quilo. Este preço já está sendo mantido há 2 meses. Ele percebeu que o custo para a produção do pão, que era de R$ 6,50 o quilo, teve alguns reajustes nos últimos meses. Então, vamos ver a tabela. No mês 1, o reajuste do custo foi de 10%. O custo é a matéria-prima que ele usa para fazer o pão, a mão de obra, né? No mês 2, o custo subiu 5%. E nesse mês onde ele está, que é o mês 3, o custo subiu mais 5%. Ok? E ele não reajustou o preço, ele continuou vendendo a mesma coisa. Como ele estava sem reajustar o preço há muito tempo, ele resolveu aplicar os aumentos dos custos no 3º mês. Então, vamos dar uma olhadinha o que ele fez. Ele pegou o custo do mês 1, que foi de 10%, do mês 2 e do mês 3, e somou todos os custos, que me deu 20% de aumento. Então, ele pensou o quê? Vou jogar 20% em cima do preço agora para poder descontar aí essa diferença que eu tenho perdido dos acréscimos sobre o custo para fazer o pão, ok? Bom, então agora é com vocês. Se o preço era R$ 9,50, o preço do quilo do pão, quanto que ficou após o reajuste que ele aplicou nesse 3º mês? Então, ele colocou 20% em cima do R$ 9,50. Foi para quanto? Calcula aí, eu já volto.
Muito bem, estamos de volta. Como é que ficou aí então o cálculo? Você fez? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. R$ 9,50. Como que eu faço para colocar 20% de aumento? Então, olha só, aqui tem um errinho, vou arrumar para vocês lá, vai estar certinho no Classroom depois. 100% mais 20% são 120%, certo? 120% de 9,50, então o valor que era 9,50 vai se transformar em 120% do que era. Logo, eu vou multiplicar por 120%, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,2. 9,50 vezes 1,2 é 11,40. Então, o preço do pão passou a ser vendido a R$ 11,40. Ok? Por quê? Porque ele colocou todos os aumentos em uma única vez ali no final do terceiro mês. Legal? Muito bem. Como houve um reajuste de 20% sobre o preço de custo, que era de R$ 9,50, passou a ser R$ 11,40. Certo? Colocou lá os 20% de aumento em cima do preço de custo. Você acha que essa forma de cálculo está correta? Você acha que foi certo ele pegar os 20% de aumento e colocar todos lá no final do terceiro mês? Será que não teria uma outra forma de fazer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Como os aumentos nos custos da produção foram apresentados sempre em porcentagens e aconteceram de mês em mês, essa situação deve ser analisada usando acréscimos sucessivos e não somente porcentagens simples. É uma situação diferente, uma vez que o aumento percentual no mês 2 deve ser considerado já o aumento percentual no mês 1. Então, foi um aumento em cima do outro, certo? Então, você não pode colocar tudo de uma vez só, você tem que colocar cada aumento de uma vez, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa forma de cálculo considera que um aumento de 5% sobre um valor que já teve um aumento de 10% é diferente de um aumento de 15% direto. E é diferente. Pense comigo, se você colocar um juro de 10% em cima de alguma coisa, vamos supor que custe 100, você coloca 10% de aumento, vai ficar 110, certo? Aí no outro mês você quer colocar mais 10% de aumento. 10% de aumento sobre o quê? Sobre o que era. Então, vai ser o aumento em cima dos 110 e não em cima de 100. Por isso que você tem que calcular acréscimos sucessivos, um aumento em cima do outro. Legal? Vamos lá. Vamos fazer diferente então. Vamos acrescentar primeiro o aumento de 10%, depois 5% e assim por diante até o terceiro mês. Considerando que o custo inicial é R$ 6,50. Então, vocês vão fazer o quê? Aqui no mês 1, você vai colocar 10% sobre os 6,50 e vai ter um valor. Aqui no mês 2, você vai considerar 5% sobre o valor do mês 1. E aqui no mês 3, 5% sobre o valor do mês 2. Legal? Então, eu vou deixar vocês fazendo aí, eu já volto.
Muito bem, conseguiram fazer o cálculo? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Olha só, o preço inicial era R$ 6,50. Colocando um aumento de 10%, então a gente vai multiplicar por 1,1. Mas por que 1,1? Porque lembra, é 100% mais 10%, ou seja, 110%. Aí não precisa fazer a conta primeiro do 10% e depois somar. Com esse cálculo você consegue fazer tudo de uma vez só, legal? Vamos facilitar a vida aí. Se tornou R$ 7,15. Então, ao final do primeiro mês, o custo dele era esse daqui, R$ 7,15. Ao final do segundo mês, então a gente vai colocar quanto? 5% sobre o valor que ele estava aqui no primeiro mês. 7,15 vezes 1,05, ou seja, 5% a mais, né? 100% mais 5%, vai me dar R$ 7,51. Então, ao final do segundo mês, o preço de custo era esse daqui. Ao final do terceiro mês, então, ele faria um reajuste sobre o 7,51. Reajuste de quanto? Mais um reajuste de 5%. Então, 7,51 vezes 1,05, que vai me dar R$ 7,89. Legal? Então, o reajuste final aqui que ocorreu aqui, se fosse contar cada mês o seu reajuste, o reajuste no custo seria de R$ 7,89. Legal? Agora vamos lá. Veja que com os reajustes no custo aplicados de mês a mês, temos que o custo ao final do terceiro mês ficou em R$ 7,89, conforme a gente fez as continhas anteriormente. Se o custo inicial era R$ 6,50, qual que foi o aumento percentual real no custo? Então vamos pensar. R$ 7,89 foi o valor final com os aumentos. R$ 6,50 era o valor inicial. Então, eu quero saber assim, ó, o 7,89 equivale a quanto por cento do 6,50? E aí, a gente vai saber qual que foi o aumento percentual real, tá? Pode fazer usando regra de 3, pode fazer usando somente a razão entre as duas, que também dá certo. Vou deixar vocês pensando aí e já volto. Muito bem, conseguiram? Vamos lá? Então, a gente quer saber o seguinte,
Se ao final do terceiro mês ele colocou R$ 7,89 como sendo o preço de custo, considerando um acréscimo sucessivo, ou seja, um aumento em cima do outro, qual é o percentual de aumento em relação ao valor inicial que ele tinha, que era R$ 6,50? Aqui a gente vai fazer usando regra de 3, tá? Olha só, R$ 6,50, que é o valor inicial, é 100%. R$ 7,89 é X%, que eu não sei quanto, né? Aí a gente faz aquela multiplicação em cruz e nós resolvemos aqui usando equação normal pela regra de 3, tá? Aqui não vou citar os passos porque é bem tranquilo para você. Então, nós chegamos ao final de que x é igual a 121,38, ou seja, R$ 7,89 equivale a 121,38% de R$ 6,50. Tem como fazer de um jeito mais fácil? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Olha só, você pode fazer através de fração, tá? É bem tranquilo fazer pela fração. Pela fração você quer saber qual? Eu quero saber esse é quanto por cento desse. É o de cima em relação ao de baixo, tá? 7,89, quanto por cento de 6,50? Você monta a fração dessa maneira aqui, ó. Aí você faz a conta lá na calculadora, você vai achar aproximadamente 1,2138. Multiplicando por 100 aqui, ó, vezes 100, para ter em porcentagem, 121,38%. Bem tranquilo, né? Então, a porcentagem dá para fazer assim também. Se você não quiser usar a regra de 3, assim fica bem mais fácil de fazer. Quer dizer, então, que o 7,89 equivale a 121,38% do 6,50, que era o valor inicial. Ou seja, o aumento real no custo foi de 21,38% e não de 20%, como ele colocou lá no reajuste da venda, certo? Isso significa que calcular um aumento de 20% direto tá errado. A gente tem que calcular sucessivos aumentos nesse caso, porque todos os meses teve um aumentozinho ali. Legal? Agora vamos calcular os reajustes no preço das vendas. Como que deveria ter sido feito o reajuste no preço das vendas? Aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer pela tabela, assim como eu vou fazer aqui com vocês, mas você pode jogar direto 121,38% do preço de venda, que era R$ 9,50, também dá super certo. Legal? Então aqui, ó, no primeiro mês, eu vou calcular 10% do valor inicial de venda, que era R$ 9,50, então multiplico por 1,1. Vou deixar vocês terminarem aí o segundo e o terceiro mês. Legal? Já voltamos.
Muito bem, conseguiram calcular? Vamos dar uma olhadinha aqui então? No primeiro mês, então, ele tinha o quê? Ele teve um reajuste de 10%, então a gente multiplica por 1,1, lembra? Por 110%, que vai me dar R$ 10,45. Então, ao final do primeiro mês, esse deveria ser o preço de venda do pão. No final do segundo mês, então, a gente vai pegar o 10,45 e vai calcular 5% sobre ele, que vai me dar 10,97. Lembrando que essa tabela são valores aproximados, tá, pessoal? Porque aqui dá um número bem grande com várias vírgulas, com várias casas decimais. Então, eu não coloquei aqui ele de uma forma aproximada para vocês. Agora, eu calculo 5% sobre os 10,97, multiplica por 1,05, vai me dar aproximadamente R$ 11,52. Então, o preço correto que deveria ter sido cobrado pelo pão no terceiro mês seria R$ 11,52. Como que eu poderia fazer isso diretamente? Então, vem comigo aqui, ó. Lembra que a gente calculou ali? 7,89 é quanto por cento de 6,50? É 1,21, achamos um fator aqui, 1,21, que equivale a 121%. Para eu saber o reajuste no preço de venda, é só eu multiplicar por 21,38% a mais, ou seja, 1,2138, que me dá aproximadamente os mesmos R$ 11,52 ali. Uma diferença aqui nas casas decimais, mas não é importante. Legal? Então, podia ter feito direto assim, ou podia ter calculado como a gente fez aqui pela tabela, um pouquinho todos os meses. Tranquilo? Bom, o que a gente observa aqui? Observe que o valor dos preços de venda no final do mês 3, calculado segundo os acréscimos sucessivos, deu R$ 11,52. Se apenas tivéssemos aplicado 20% sobre o valor das vendas do mês 1, como fez Carlos, o valor seria de R$ 11,40. O que quer dizer? Quer dizer que Carlos estava deixando de ganhar 12 centavos a cada quilo de pão vendido, tá? Então, suponha que ele venda bastante. Isso aí aumenta bastante, legal? Então, é importante saber calcular aí a porcentagem, certo? Para que você não perca dinheiro, em alguns casos, né? Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos um método de cálculo de porcentagem usando regra de 3 e também usando a forma decimal e também usando fração aqui que eu mostrei para vocês aqui no quadro. Nós vimos acréscimos sucessivos, o que são e como calcularmos e em que situação a gente vai usar aí os acréscimos sucessivos. Legal? Então, por hoje foi isso. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Seja extraordinário!